Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês, e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da primeira semana, da semana 1 do PET de Língua Inglesa, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. Na página 138 vocês têm os detalhes sobre a unidade temática, o tema e o detalhamento das habilidades. Assim como nos outros dois PETs, nós vamos focar os nossos estudos na compreensão escrita, na leitura em língua inglesa. Como eu já falei para vocês nos outros vídeos, é importante a gente enfatizar, a gente aprofundar nessa habilidade do inglês, na leitura, porque é uma habilidade relativamente complexa, é uma das mais presentes em exames de vestibular ou de concursos, e também são muitas questões a serem consideradas quando a gente vai falar, quando se fala de leitura em língua estrangeira, principalmente se o candidato, se o aluno, não for fluente nessa língua. Então, na página 139, nós nos deparamos com uma foto e essa atividade, pessoal, é uma atividade de pré-leitura, vai preparar vocês para fazerem as atividades seguintes. E tem a imagem de uma pessoa, eu não vou dizer quem é, né, mas provavelmente vocês todos conhecem, e pergunta-se o seguinte: com base na foto acima, responda em inglês. Who is he? What is his occupation? Is he famous and why? Então aqui vocês vão ter que responder quem é essa pessoa, qual a profissão dele, se ele é famoso ou não. É para responder em inglês, pessoal, e essas perguntas são relativamente simples porque contém vocabulário que vocês já estudaram anteriormente, e então acredito que não vai ser difícil de vocês responderem. Caso vocês precisem de auxílio para responder essas perguntas em inglês, vocês podem contar com um dicionário ou tradutor, ou com os recursos que vocês tiverem disponíveis em casa. E pode parecer boba essa atividade, pessoal, mas ela realmente prepara vocês para as atividades seguintes, porque ao saber quem é essa pessoa, o que ele faz, se ele é famoso e por quê, já vai vir muita informação para vocês, e essas informações provavelmente vão ter muito a ver com o texto que vocês vão ler. E aí na página 139 nós temos um texto falando sobre a pessoa da foto, e é um texto curto, e o que deve se fazer quando é necessário fazer a leitura de um texto em língua estrangeira, principalmente se vocês não são fluentes nessa língua. Primeiro, pessoal, vocês devem fazer uma leitura, passar os olhos por cima desse texto, dessas palavras, e ler o texto, fazer uma leitura integral do texto, do começo ao fim, sem parar para procurar palavras que vocês não conhecem, porque essa primeira leitura já vai trazer alguma ideia para vocês. Aí, vocês vão precisar fazer uma segunda leitura. Nessa segunda leitura, vocês vão sublinhar palavras parecidas com palavras cognatas, que são palavras em inglês que se parecem com o português e têm o mesmo significado, significam a mesma coisa nas duas línguas. Ok? Esse exercício, pessoal, de separar as palavras cognatas vai ajudar vocês a obter mais informações. Eu também sugiro que vocês sublinhem as palavras que vocês já conhecem em inglês, que vocês já saibam o significado. Ok? Mesmo que elas não se pareçam com o português. Então vamos lá, vou exemplificar com algumas palavras. Então, commencement, graduate, special, class, 2020. Números também, pessoal, é bem interessante vocês sublinharem, destacarem, porque pode ter alguma pergunta referente a isso, referente a alguma data, referente a alguma quantidade, por exemplo. Graduation, different. Vamos ficar só nesses exemplos, mas sugiro que em caso vocês sublinhem todas as outras palavras que são cognatas, ok? As palavras em inglês que se parecem com português e têm o mesmo significado. E também palavras que vocês já conheçam, por exemplo, deliver, provavelmente vocês conhecem, because, ok? Depois que vocês fizerem esse exercício, pessoal, de separar essas palavras conhecidas e parecidas com o português, ao juntarem essas palavras, pessoal, isso já vai trazer mais informações para vocês, mesmo que sejam palavras isoladas, porque vocês vão ver qual que é a relação que essas palavras têm umas com as outras, ok? E isso já vai trazer muita informação para vocês. Se vocês quiserem ter uma compreensão total, um entendimento total do texto, eu sugiro que vocês leiam mais uma vez e utilizem os recursos que vocês têm disponíveis em casa. O próprio PET sugere que vocês façam isso,
utilizando, por exemplo, dicionários ou tradutores, mas assim, para a fluência de vocês, eu sugiro que vocês não traduzam o texto completamente, e sim somente alguns trechos, algumas palavras que vocês ainda não conhecem, ok? Para a fluência de vocês, é mais interessante que vocês façam isso. Então, depois de vocês fazerem esse exercício de separar essas palavras e ter uma compreensão maior do texto, pessoal, vocês já vão ter bastante detalhe sobre o que se diz aqui nesse texto. E aí vocês já vão estar preparados para responder as próximas questões. Na questão 1, pede para que vocês retirem do texto as palavras ou expressões que vocês conseguem identificar ou por serem parecidas com as palavras em português ou por entendê-las pelo contexto, que é o primeiro exercício que eu falei para vocês. Em seguida, com a ajuda de um dicionário bilíngue, vocês vão separar essas palavras em cognatas, palavras que significam a mesma coisa nas duas línguas, ou as falsas cognatas, palavras que, apesar de serem escritas semelhantemente, elas têm significados diferentes. No espanhol e até em algumas outras línguas, tem professores que chamam elas de falsos amigos. Por exemplo, aqui no texto, a gente tem class, graduation, e essas palavras são a mesma coisa em português e inglês. Different também é diferente. Agora nós temos o quite. Quite se parece com a palavra quitar, né? Kit em português, mas não significa isso. Quite different, significa very different, muito diferente. Então, quite seria um exemplo de uma falso cognato, ok? Então, aí vocês vão procurar as outras palavras que também pertencerem a essa categoria. Palavras que são falsas cognatas e as palavras cognatas. Depois, com base nesse gênero textual, vocês vão responder as questões a seguir. Qual o tema principal do texto? Depois de vocês terem feito esses exercícios, né, de procurar palavras conhecidas, parecidas, palavras que vocês já conhecem, repetidas também, vocês já vão ter muitos detalhes sobre o texto e já vão estar prontos para responderem essa pergunta. E depois a Teen Vogue é uma revista para adolescentes. A partir dessa informação, qual o gênero desse texto e qual a principal função comunicativa dele. Então, tendo em mente, sabendo-se que a Teen Vogue, esse texto vem de uma revista para adolescentes, vocês têm que dizer qual o gênero desse texto. Isso é um gênero, qual que é o gênero dele? Isso é uma propaganda, isso é um poema, isso é um texto informativo, e qual que é a função comunicativa dele? É entreter, vender um produto. Quem escreveu o texto? Com base nesse tipo de texto, pessoal, vocês já sabem exatamente onde aparece o nome do autor do texto ou da autora. E qual a data de publicação do texto. Também está bem tranquilo. Basta vocês analisarem a estrutura do texto. Depois, sobre o conteúdo do texto, responda as questões. Agora vocês vão atrás de informações específicas. Agora, pessoal, vocês vão ter que voltar no texto, mas não necessariamente vão ter que ler o texto novamente, o texto completo novamente. Vocês vão ter que procurar informações específicas. Então, por exemplo, na letra A, de qual cerimônia eles estão participando? Elas estão sendo realizadas da mesma forma que nos anos anteriores? Por quê? Aí vocês vão escanear o texto, que é aquela técnica em inglês que a gente chama de scanning. Por que isso, pessoal? Porque vocês vão escanear o texto como se fosse um scanner mesmo. Procurar essas palavras. Então, por exemplo, ceremony, because, Barack Obama, ok? Provavelmente a resposta estará nessa parte, onde está escrito ceremony. Por que Barack Obama está participando dessa cerimônia? Voltem lá no texto, procurem o nome do Barack Obama e também ceremony, para poderem achar essa resposta. E qual é a mensagem de Barack Obama para os formandos? Isso aí pode ser, pessoal, tanto através da transcrição dos dizeres do Barack Obama. Quando a gente transcreve literalmente o que uma outra pessoa diz, pessoal, a gente utiliza aspas. Então, se no texto tiver aspas, significa que a gente vai reproduzir algo que outra pessoa disse literalmente. Ou então, se não tiver essas aspas, vocês podem procurar, por exemplo, message, que é a palavra mensagem, ou Barack Obama, formandos, graduates, ok? Então pode ser essas duas formas.
E na questão 3, finalmente, diz o seguinte: você está no terceiro ano do ensino médio e esse é seu último ano da educação básica. Para os estudantes nessa fase, Obama disse. Nós temos a mensagem que o Barack Obama disse, pessoal, e agora, depois de vocês terem feito todos esses exercícios, essas leituras, vocês já sabem o que essa mensagem quer dizer. E aí, depois de vocês já terem entendimento dessa mensagem, eu quero saber o seguinte: assim, qual é a sua visão a respeito do que o Obama disse sobre essa fase da vida? Agora eu quero saber se vocês concordam ou discordam do que o Barack Obama disse sobre o último ano de vocês na educação básica, ok? Qual a opinião de vocês sobre isso? Por hoje é só, pessoal. Nessa semana são somente essas as atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo Google Classroom ou por e-mail. Lembrem-se que meu Conexão Escola não está funcionando, nunca funcionou. Mas se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar. Vai ser um prazer ajudar vocês. Não fiquem com dúvida. E então, that's all for today. Thank you so much for watching. Until next time.